A Bíblia nos mostra no livro de 1 Reis, capítulo 18, que já estava sem chover há 3 anos em Israel. Consequentemente, você imagina a seca que havia ali e a fome. A situação era muito difícil. Porém, no versículo 42 ao 45, nós vemos que o profeta Elias foi até o Monte Carmelo, subiu ao Monte Carmelo, ele e o moço que estava sempre com ele. E diz a Bíblia que ele colocou os joelhos no chão e o rosto entre os joelhos e ficou orando a Deus para que viesse a chuva. E de vez em quando ele mandava o moço subir um pouco do outro lado e ver se vinha vindo chuva. E o moço voltava e dizia que não. Ele continuava na oração. Depois dizia de novo para o moço: vai lá e vê se vai vindo chuva. O moço voltava, tudo do mesmo jeito. E assim continuou. Mais uma vez o moço vinha, nada mudou. Ele continuou na oração. Na sétima vez, porém, em que o moço voltou para dar notícia, o moço disse: olha, eu vejo uma pequena nuvenzinha lá longe. Aí o profeta encerrou a oração e mandou o moço dizer para o rei que se apressasse, que voltasse para casa, porque viria uma chuva forte. Que viria uma chuva, aliás. E de fato isso aconteceu. E a chuva que veio, veio forte, como eu acabei de dizer. Escureceu o tempo e eles tiveram que voltar correndo para que a chuva não pegasse eles no caminho. Muito bem, o que nós aprendemos com isso? Israel estava esperando chuva há 3 anos. Você está esperando o que de Deus? Há quanto tempo? Não importa se há um ano, um mês, 2 anos, 3, 10 anos. Não importa o que e nem o tempo em que você esteja esperando alguma coisa de Deus. Pode ser a cura de uma enfermidade sua ou de um familiar. Pode ser a conversão de um familiar. Um emprego, uma companheira, um companheiro. Não importa o que. A solução é a mesma. Oração, joelho no chão e perseverança na oração. Veja que Elias poderia ter desistido na quinta, na quarta, na sexta vez que o moço trouxe notícia, mas ele ficou ali até que a notícia viesse. Outra coisa importante, além da perseverança na oração, é claro, é a pronúncia do que vai acontecer. Mesmo antes de escurecer o tempo, de dar um trovão, ele não esperou muita coisa para dizer que ia chover. O primeiro sinalzinho da bênção, ele mandou o moço ir lá e falar para o rei que ia chover. Tenha a ousadia, a fé, a coragem de dizer que vai acontecer isso que você está esperando. Até porque, não só pelo exemplo do profeta Elias, mas porque Jesus ensina isso. Jesus nos ensina aquela passagem muito conhecida que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos mandar a montanha mudar de lugar, se for preciso, e ela vai mudar. Então, a fé está não só no nosso coração, mas manifesta-se na nossa palavra. Diga que vai acontecer isso que você quer que aconteça. Há poder nas nossas palavras. A Bíblia diz que nossas palavras há poder para abençoar e para amaldiçoar. Outra coisa também interessante, estamos falando de oração, certo? A Bíblia diz que a oração de um justo, pode muito em seus efeitos, como é o caso de Elias, como foi o caso de Elias. Mas vem cá, e se eu não sou justo? E se eu estou andando em pecado? Esquece que não vai adiantar nada realmente. Então, primeiro, se limpe, saia do pecado, para que a sua oração realmente seja ouvida. Mas se a oração de um justo pode muitos seus efeitos, a oração de dois justos, três, quatro, cinco justos pode mais ainda. Portanto, uma outra ideia aqui que a Bíblia nos dá, né? Compartilhe com outro irmão. Irmão, ora por mim por tal situação. Logicamente, esse irmão vai falar para você, então ora por mim por tal situação também. Vamos trocar essas orações, né? Então ponha mais pessoas para orar por você e ore por mais pessoas também. Até porque Jó, também a Bíblia diz que Jó estava numa situação terrível e ele orava pelos outros e Deus o atendeu. Essa comunhão em oração promove a comunhão entre os irmãos. A união da igreja em oração para o mesmo propósito também. Peça oração na igreja. Por quê? Quando Pedro estava preso, a igreja se reuniu para orar por ele, no livro de Atos, e Deus o tirou da prisão. Amém? Então, persevere na oração, troque oração com irmãos, seja justo e tenha coragem de dizer o que vai acontecer. Tenha fé para dizer, mesmo que você não veja nada do que está acontecendo, nada do que você queira que aconteça. Pronuncie que vai acontecer, mesmo que não haja sinal para isso. Elias ainda ficou sabendo que via uma nuvenzinha.
Eu digo mais, ainda que você não veja nenhuma nuvenzinha, nem que você não tenha sinal algum disso, pronuncia da mesma forma que isso vai acontecer. Até porque a Bíblia também diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Acredite, irmão, que o que vai acontecer com você vai acontecer além do que você está esperando. Porque eles esperavam uma chuva e veio um temporal. Acredite que Deus vai fazer para você mais do que aquilo que você imagina. Em nome de Jesus, não esquece também de fazer oração em nome de Jesus, né? Porque Ele que intercede por nós não temos acesso a Deus para pedir nada, mas por intermédio de Jesus, nós alcançamos. Até porque Ele também diz que tudo que pedimos no nome dEle, crendo, nós vamos receber. Eu digo isso não só porque eu li, porque eu ouvi, mas por experiência própria. Você também deve ter e terá mais ainda, em nome de Jesus. Que assim seja.